É possível produzir dignidade em larga escala? Ou paixão pelo trabalho tipo exportação? Aqui em Santa Catarina é possível. Porque a nossa indústria é muito mais do que produção ou logística. É um sentimento que move não só a economia, mas o sonho de milhões de pessoas. Nenhum outro setor gera mais empregos do que a indústria. Investe tanto em educação, saúde, inovação e apoia tanto quem quer empreender e crescer. Por isso a gente diz com o maior orgulho: eu trabalho na indústria. Eu vou trabalhar na indústria. Eu ainda vou trabalhar na indústria. Porque a indústria é o coração de Santa Catarina. E tem mais indústria na sua vida do que você imagina. Uma homenagem Fiesc. Boa tarde a todos. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aí, mais um evento nosso aqui. Sejam bem-vindos a uma das casas da indústria aqui de Caçador. Pela presença aí, pela quantidade de pessoas aqui, né? A gente evidencia que o tema é extremamente aderente às necessidades das indústrias aqui. Então, que bom. Essa necessidade, essa ideia do evento surgiu a partir aí das conversas da nossa área de relacionamento aí com o mercado. Muitas indústrias, né, vinham falando da necessidade de entender melhor sobre o tema. Por isso, em conversa aí com o nosso vice-presidente regional, o industrial Leonir Tesser, a gente, então, fez um convite para o nosso especialista, né, do Instituto Senai, o André, para conversar um pouquinho conosco aqui sobre ESG. Então, a gente espera que vocês gostem. A gente vai dispensar as formalidades aqui a pedido do nosso vice-presidente. A gente agradece muito, o Tesser veio prestigiar também o evento. Logo depois eu passo para o André, e no final vai ter um espaço aí para interação aí com perguntas e respostas aí com todos vocês. Então, de novo, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês aqui. Tesser, por favor, as boas-vindas. Eu tenho observado aqui que nós temos não só indústrias de caçador, Tesser, temos indústrias aqui de videira, indústrias da região. Nós atuamos aqui nos 24 municípios da nossa região Centro-Norte, e é um dos grandes desafios. Eu falava para o André antes, é difícil, né, a gente conseguir trazer esse tipo de evento em todos os municípios, até mesmo nos municípios polos aqui da região, onde nós temos unidades de SESI e Senai, são 6 municípios, tem eventos que é difícil a gente levar para todos os municípios, por isso a gente agradece muito, né, as empresas que se deslocam de outros municípios para vir até aqui. Estou vendo os colegas aqui, né, a Sônia da Prevemax, os colegas da Manos, enfim, muito obrigado mesmo. Né, e o compromisso nosso é ficar revezando aí as cidades na região, como foi ano passado, a gente fez um workshop de inovação lá em Videira, e aí a gente vai circulando aí por toda a nossa região. Tesser, por favor. Obrigado, Daniel. Viu, você tinha pedido que eu trouxesse bastante gente da Temasa para encher a sala, nem precisava, né? Olha aí, ó. Deu tudo certinho. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade e obrigado principalmente por vocês acreditarem em mais essa oportunidade que o sistema Fiesc está disponibilizando para vocês. Eu vou contextualizar um pouquinho dessa agenda que depois o André vai explorar bastante para vocês. Isso, eu acho que é a bola da vez aí para a gente colocar as nossas empresas em evidência. Nas reuniões nossas lá da Redir, lá em Florianópolis, do sistema Fiesc, a gente tem ouvido com muita frequência as empresas de ponta se manifestando a respeito disso, e quando você vê a mídia nacional e internacional também falando reiteradas vezes da importância de você implementar ações nas áreas sociais, ambientais e de governança. Então, isso aqui mostra quão importante é você ter uma empresa que trabalhe focada nesses 3 objetivos aí. É importante por quê? Porque vai mostrar a idoneidade da empresa. E nós, aqui do interior, podemos trabalhar fortemente para ser os precursor nessa agenda. Depois o André, é possível que ele fale a respeito disso. São poucas empresas em Santa Catarina que ainda estão buscando esse aperfeiçoamento, e eu acho que a gente sai na frente com esse evento. Por quê?
porque isso vai demonstrar a grandeza das empresas da nossa região e vai colocar as nossas indústrias num outro patamar. E vamos ficar preparados para o futuro. Eu acho que o sistema pode dar essa contribuição importante, que ajudar a quebrar as barreiras para que a gente busque a certificação da agenda ESG. É uma agenda que está preemente aí e vai ajudar todo mundo sobremaneira. Quando a gente fala em governança, ainda mais agora, com esse momento aí do escândalo da Americanas, etc., então, demonstra ainda mais que a gente precisa, a cada dia, mostrar retidão, mostrar forma correta de agir, de pensar e também da forma como a gente trata as questões ambientais e sociais. Então, ao André, muito obrigado. A você, Daniel, de novo, aí, sempre na ponta, sempre fazendo... Eu vi que o teu time está ajudando aqui a nossa regional ser destaque. Como a gente sempre falou, nós não queremos demagogia, nós queremos ações concretas e que possam ajudar, Marcinha, a elevar o nível da indústria da região Centro-Norte da Federação das Indústrias. O sistema está lá, nós temos que usar, a gente precisa aprender a explorar isso. A grandeza do que nos proporciona lá é para nós, não é para outros, é para nós. Vamos, talvez, aí interagir um pouquinho mais, se organizar. Ontem eu falei com a Sheila, para a gente organizar, levar um núcleo de contábeis lá visitar o observatório. Eu acho que as empresas poderiam e deveriam fazer, reunir em pessoas, ir lá visitar o observatório. É um BI gigante, com todas as informações a respeito do setor industrial de Santa Catarina. Dá para coletar muita informação, dá para se antecipar a muitos eventos, dá para prospectar as tendências a partir dessa análise que está lá. Então, não só os núcleos vocês podem fazer isso, mas as empresas poderiam se organizar com alguns funcionários, a gente dá todo o suporte para vocês ir lá visitar o observatório e explorar o que tem de positivo naquilo. De novo, o sistema está lá, tem que ser usado por nós, que somos os industriais de Santa Catarina. E nós vamos fazer a diferença como sempre. Já dá para antecipar, já estamos organizando um evento aí nos próximos meses, ainda nesse semestre, com o economista-chefe da Fiesc. Tem informações extremamente relevantes, tem projeções que a gente pode se antecipar e nos organizar com relação a isso. Ok? Então, Daniel, muito obrigado. André, é contigo aí, nós vamos te ouvir, vamos ser teu parceiro. Obrigado, Tesser. André, o evento com o economista, na verdade, ficou para a ideia que seja já no final do mês que vem. Porque o Tesser tinha feito essa encomenda para a gente programar esse evento. Eu vim de Florianópolis hoje, já ficou... É o nosso evento do próximo mês, aí, é essa fala do economista. Só vou fazer um pedido para vocês antes de passar para o André. Vocês receberam em todas as cadeiras, tinha um QR Code, para vocês depois fazerem uma avaliação. Para nós é importante, esse ano a gente quer intensificar os nossos eventos, então uma avaliação de vocês é de fundamental importância para nós. Então, se vocês puderem. E a outra questão é que vocês também receberam aqui um folder do Instituto Senai de Tecnologia. Lá tem um outro QR Code, que é fundamental depois, não sei se o André e o Evandro vão falar um pouquinho mais a respeito, mas desde já, e para ficar no radar de vocês, esse QR Code, as empresas têm a oportunidade de fazerem um diagnóstico de maturidade quanto às questões relacionadas ao ESG, então já fica com vocês, aí eu acho que depois o André vai falar mais sobre isso. André, você faz a devida apresentação, e muito obrigado mesmo pela tua vinda para cá. Aproveita aí que o público é extremamente seleto. Seu Tesser, Daniel, muito obrigado aí pela oportunidade. Gratidão aí ter presença de tanta gente aí que eu não conheço, por enquanto, né? Quando eu vim para cá, eu falei com o Evandro, inclusive, né? Puxa vida, eu moro em Palhoça e não sou de Santa Catarina, né? Eu vim para cá em 2004, fui lá para Palhoça e não conheço Santa Catarina, assim, as empresas, os regionais, né? Por quê? Porque quando eu vim para a Fiesc, vim lá para o Senai, né? De Florianópolis, praticamente trabalhei durante o tempo que eu estou na Fiesc, no Senai, simplesmente atendendo federações no Brasil, né? E agora começamos a atender indústrias aí por conta do desenvolvimento do ESG em outros estados também. Mas, por sorte do destino, eu não tive a oportunidade de conhecê-los ainda, conhecer o oeste de Santa Catarina, né?
Fui no ano passado para a Concórdia, lá no evento que teve também no Hoje. Concórdia? Concórdia. E tenho começado a percorrer algumas cidades, principalmente lá parte do Sudeste, né? E é um grande prazer estar aqui com vocês, pessoal, porque o nosso objetivo principal nesse tema com relação a ESG, ou ESG, ou ASG, se a gente quiser abrasileirar, é justamente proporcionar o entendimento de uma nova roupagem com relação à sustentabilidade. Ela já existe. Não é uma coisa nova. Isso tem que ficar muito bem claro para vocês. Tá? Ela vem desde a década de 70, lá na Convenção do Clima, que teve em Estocolmo, onde alguns cientistas levantaram a necessidade de que houvesse a preocupação da classe industrial, principalmente, com relação à utilização de matérias-primas. Afinal de contas, com o consumo desenfreado desses materiais, ao longo de poucas décadas, esses insumos básicos não existiriam mais. Isso lá em 1970. Aí veio a Rio 92, veio os conceitos do Triple Bottom Line, né, que diz respeito a pessoas, a negócios da empresa e a finanças diretamente relacionadas. Na nossa época, né, que eu tenho 46 anos, acredito que muitos de vocês devem beirar essa minha idade, né? Então, muitos de vocês sabem lá dos conceitos de reciclagem, reutilização e redução de consumo, redução de atividades de produtos que a gente tem que consumir e tudo mais. E, a partir disso, houve uma evolução, agora muito vinculada a premissas de mercado, por conta dos novos consumidores, que são os nossos filhos, os nossos netos, exigindo que as empresas tomassem uma atitude, senão, por muita facilidade, eles poderiam apagar nossas empresas do mapa, com uma facilidade muito grande. Afinal de contas, as redes sociais, as formações, os formadores de opinião estão cada vez mais presentes na evolução da pesquisa de satisfação dessas empresas, né? Um exemplo típico, agora foi há pouco tempo, minha filha, ela chegou para mim e falou: pai, haste flexível, que serve para limpar a orelha, né? Não vou dizer o nome aqui, que é quanto mais, mas enfim, haste flexível. Ela chegou para mim e falou: pai, esse produto a gente não pode comprar mais. Eu falei: filha, por quê? Por que não pode comprar mais? Porque a haste flexível, pai, não segue os princípios dos 3 R. Isso, minha menina tem 14 anos, tá? Ela não segue os princípios de redução, reutilização e reciclagem. Aí eu senti um choque, né? Sentei na minha cadeira e falei assim: fala, explica o teu raciocínio, né? Ela falou: que você reduzir, você não consegue reduzir porque a tua orelha não vai parar de produzir cera. Você não consegue reutilizar porque aquele cotonetezinho... A haste, apaga. Dá para apagar? Apague. A haste flexível, você não consegue fazer reutilização, senão fazer trabalho escolar, mas uma hora aquilo ali vai para algum lugar, vai sair, vai ser depositado em algum lugar. E reciclar ainda é pior. Por quê? Porque você que tem que ter uma segunda embalagem para poder guardar aquele plásticozinho, a fim de não se perder. Porque aquilo ali é muito fácil de rasgar um saco e ir para o lugar que não deve, né? Acabar poluindo um oceano, no caso, e acabar naquele vídeo lá que tem da tartaruga, que eu acredito que a maioria de vocês já viu e ficou angustiado com aquele bicho tirando aquele troço no nariz. É horrível, né? Com certeza aquele bicho morreu, porque não tinha como tirar um troço de 15 centímetros do nariz sem que ele... né? Mas, enfim, aí ela me convenceu a comprar produtos similares que não tivessem o plástico. E hoje isso está tornando-se tendência de mercado. Existe o plástico, que é biodegradável, né? Que ele tem a capacidade de sumir na natureza com mais facilidade, ou mesmo a haste de papel. Um dia eu falei assim em Itajaí, aí um cara levantou a mão lá de fundo, né? Você já viu o preço disso, professor? Eu falei: vi. Mas hoje em dia, a classe de consumo que está cada vez mais empoderada, o meu filho, a minha filha, vai assumir o controle da economia. Ela vai julgar o seu produto não só pela atividade finalística, mas sim o impacto social, a justiça social aplicada naquele produto e os conceitos de economia, voltados principalmente aos princípios de meio ambiente. Para onde vai aquele produto no final? Então, as empresas começam a se preocupar com a cadeia
de vida do produto até a sua finalização, e não simplesmente para no processo de venda. E isso, pessoal, tende a ser uma evolução de consumo cada vez maior, que vai fazer a diferença para as indústrias continuarem perenes no seu desenvolvimento atual. Ou seja, quem não se adequar a esse temazinho aqui, ó, vai ser igual uma Kodak, que foi a preconizadora lá do filme digital, mas só a direção falou, não, isso não vai pegar, esse modelo não vai pegar. Vocês veem máquina fotográfica digital da Kodak? Aliás, vocês veem máquina digital hoje em dia, da Sony? Não existe mais, né? Porque as empresas foram perdendo a sua força por conta de não estar vinculadas a práticas que estão sendo desenvolvidas pelo consumo consciente ou pelo consumo tecnológico. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, tá, pessoal? É um alerta que eu faço, tá? Vai demorar aí uns 10 anos para esse negócio pegar, mas a gente tem que se preparar para isso, certo? Hoje, todo mundo fala a respeito. Pouca gente sabe o que significa. E a maioria tem medo, porque teme o desconhecido, né? Mas é uma coisa fácil de fazer, pessoal. Eu vou mostrar para vocês nesses slides que eu vou passar e termino de falar no máximo 5h15. É isso, né, Evandro? Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, não, eu estou com o controle. Vamos lá. Bom, pessoal, rapidinho, tá? Eu sou economista, trabalho lá na Federação, lá no Instituto Senai de Tecnologia em Itajaí. Tenho um pouco de experiência com relação a práticas, trabalho com relação a divulgação de resultados para órgãos controladores, lá para o TCU, para as empresas que têm que prestar conta. Faço alguns desenvolvimentos em cima dos indicadores de reporte global, que são instrumentos-chave para as indústrias que exportam. Tá? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável também. Trabalho em cima disso, mas principalmente em cima do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa. Afinal, toda a nossa construção lá na consultoria e todo o nosso atendimento baseia-se nos princípios do ISE B3, da Bolsa Brasil Balcão. Tá? Eu vou explorar um pouquinho desse tema com vocês mais para frente. Tá? E todo o nosso raciocínio em cima de ESG está baseado em pautas de premissas, né, de mercado. Não é uma coisa inventada, e eu não vou estar aqui macetando na cabeça de vocês a obrigatoriedade de ter práticas sociais e ambientais, porque esse trabalho era de ONGs, e esse tema encheu o saco. Sustentabilidade em termos gerais ficou um negócio pesado, ficou um negócio obrigatório, compulsório. Com a ESG, não mudou a exigência, mas as empresas começaram a entender que os mundos podem se cruzar, o mundo do lucro com o mundo das perspectivas sociais e ambientais, para favorecer o consumo das gerações futuras. Tá? Bom, deixar claro para vocês, né, primeiramente, que ESG, ESG, ASG, não é assistencialismo, não é filantropia, e não pode de jeito nenhum significar custo para a empresa. Se alguém vender para vocês alguma coisa em ESG que represente custo sem que haja retorno sobre o investimento, bota para correr. Bota para correr que isso não vai funcionar. Tá? Porque tem muita empresa trabalhando esses conceitos, importando conceitos de prateleira sem que haja nenhum tipo de consultividade, né, do processo dentro das empresas, e fazendo com que a empresa cumpra normativos que nunca vão ser implementados. Eles vão ficar no papel. E a sociedade não pede papel, ela pede implementação, evidências. Certo? ESG, pessoal, até hoje, ela sempre, e eu espero, né, que sempre continue sendo um compromisso das empresas. Tá? Compromisso com o lucro. A empresa foi criada para fazer o quê, pessoal? Para que você abre uma empresa? Qual é o objetivo dela? Gerar o quê? Lucro. Lucro. E a gente trabalha os projetos sociais e ambientais com o objetivo de ganhar imagem reputacional. De forma indireta, gerar lucro. Os projetos ambientais, da mesma forma. Se você trabalha, por exemplo, um crédito de financiamento de um título verde para fazer a adequação da sua empresa a energias renováveis, você está fazendo diminuição de custo operacional, eficientizando a operação. E, concomitantemente, diminuindo o consumo de termoelétrica. Então, você tem que explorar o conceito. Certo? Muitos de vocês vão falar assim para mim, André, a matriz brasileira energética é hidráulica, né? É de hidrelétrica, ela é limpa, neutra. É assim, quando tem chuva. Quando não tem, tem que acender a Jorge Lacerda, né?
E quando acende a Jorge Lacerda, vocês fazem o impacto da pegada de carbono com relação à energia utilizada na empresa? Vocês chegam a fazer essa análise? Duvido, ninguém faz. Mas a minha filha faz. E a filha de vocês, o filho de vocês, com certeza vai fazer também. Se vocês tiverem energia limpa, energia renovável, fotovoltaica, eólica, de onda marítima, do que seja, vocês podem ganhar reputação com isso. Primeiro, dizendo que não está sendo depositado na natureza uma quantidade absurda de carbono por conta da não utilização de recursos elétricos, energéticos, vindos de queima de carbono. Já pensaram em fazer isso? Dá um resultado danado no relatório de sustentabilidade. Então, um compromisso, pessoal, e o compromisso tem que ser assumido pelas empresas, aos quais quiserem fazer parte desse processo. Ok? Um dos processos que a gente trabalha com relação à economia, e que é muito útil para fazer esse desenvolvimento, a gente tem trabalhado muito com relação a isso, em empresas têxteis, principalmente. Aliás, eu vou falar uma novidade para vocês. Esse ano a gente vai lançar um selo têxtil pelo Senai. Vocês sabiam disso? A gente vai trabalhar desde microempresa, empresas de pequeno porte, médias e grandes, através de um selo de qualidade nosso, do Senai. E vai fazer um sucesso isso. Possivelmente e futuramente, Madeira também vai fazer isso. A gente está trabalhando com a parte de alimentos e, se Deus quiser, a gente vai conseguir abrir as linhas de negócio, de acordo com os arranjos produtivos locais, para produzir selos em ESG nas linhas de negócio. Madeira, que é o caso de vocês aqui no Centro-Norte, né, em Caçador. E, para isso, pessoal, a gente trabalha muito o conceito de economia circular. Tá? Então, existem processos a serem cumpridos em relação à economia circular para que você consiga gerar lucro e consiga explorar esse conceito para a sociedade. Pode parecer muito capitalista da minha parte falar com relação a projetos sociais e ambientais e eu gerando lucro, né? Mas, pessoal, ESG, ASG, ISD, ela não tem outra função senão gerar dados financeiros. Ela saiu dos bancos. O ESG é um conceito bancário. É um conceito de mercado, certo? Ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Ele nasce na empresa por necessidade de exploração das contas contábeis e de lastro financeiro a fim de apresentar para a sociedade que você tem saúde a aplicar projetos sociais e ambientais e assim ganhar dinheiro com isso. Não pensem que é um instrumento de assistencialismo, de benevolência, que não é. É um conceito financeiro, um conceito para gerar lucro, certo? Eu falei isso uma vez, um ambientalista levantou a mão, você está falando um absurdo. Eu falei, então tá, me prova que eu estou falando absurdo. Você é louco. Eu falei, não sou louco. Pega qualquer tipo aí. Ó, BNDES, pratica o crédito ASG. BRDEL não sei se faz. Bancos, o Itaú, é um dos principais acionistas. BlackRock, já ouviu falar na BlackRock? BlackRock, pessoal, é o principal detentor de carteiras do mundo. Ele tem mais ou menos 110 trilhões de dólares nos seus ativos. Cuida da agenda da Apple, Microsoft e tudo mais. E o instrumento de divulgação das suas práticas são baseadas em ISD. Itaú, a mesma coisa. Santander, a mesma coisa. Eles veem que existe essa necessidade por conta de desenvolvimento reportado por conta do consumo consciente dos nossos filhos, do que a gente ensinou para eles. É uma coisa engraçada isso, né? Falando rapidamente com relação a isso. Os meus pais continuam sem separar lixo. Lixo seco, lixo úmido, vai tudo no mesmo buraco. Eu já tive uma metodologia diferente. Minha filha já me questiona sobre a metodologia que eu aplico. Sabe-se lá o que vai ser feito daqui para frente. Ela já levanta a mão e fala, pô, a prefeitura aqui de Palhoça é um absurdo que não tenha um container que passe para recolher o material reciclado. Vamos trabalhar. Meu filho é meio, de vez em quando tem que baixar a bola dela, mas daqui a pouco está levando porrada aí na rua, não sabe por quê, né? E conceitos, pessoal. As empresas também veem o seguinte, não adianta vocês quererem trabalhar conceitos ESG com malícia, tá? Dizer que faz e não faz, fazer uma agenda que não é positiva com relação às práticas, porque o mercado é cruel. O mercado, se ele olhar e falar que você não está fazendo um compromisso assumido num relatório de sustentabilidade, você pratica uma coisa chamada lavagem verde, ou greenwashing. Tá? As vantagens de trabalhar com o mercado, né? Quais são as soluções, a saúde de trabalhar com o mercado? Primeiramente, tem que fazer desenvolvimento de evidências factíveis de cumprimento
nos projetos sociais e ambientais. Temos que fazer exposição clara e direcionada aos investidores. Falar em investidores, vocês sabem como a Bolsa trabalha? Vocês sabem trabalhar com ações? Quantos de vocês aqui investem? Levanta a mão, por favor. Ó, deu menos de 10%, mas é de alguma coisa. Quando você investe, você pega o seu rico dinheirinho e empresta para a empresa, essa empresa faz render esse dinheiro e te paga em dividendos, não é isso? Você investiria numa empresa que não tem lastro? Você não consegue ver o cálculo da empresa? Ou vocês investem simplesmente analisando qual é a ação que dá mais dinheiro e colocam o dinheiro lá? Quem investe, pessoal, e isso pequenos, tá? Que não participam, eu estou entendendo aqui que vocês não participem de grupos de investimento. Os investidores simples, eles analisam, olham a empresa, veem se eles fazem parte de uma cadeia que é necessário pagar, independente de qualquer coisa, que são os bancos, a parte sanitária, a parte telefônica, a parte de saúde, e outra lá que eu não lembro qual é, mas assim, são as empresas que têm mais solidez de mercado, bancos, saúde, telefonia, a parte sanitária, né, saneamento, isso aí, elétrica, isso aí. Então, assim, são coisas que você tem certeza que tem retorno porque os clientes que utilizam têm que pagar. Se não pagar, eles cortam a luz. Então, não existe possibilidade de funcionar igual funciona uma equipe de varejo, americanas. Tá? E outra coisa, né, com relação ao investimento. Existe o conceito de bimaterialidade. Vocês já ouviram falar nisso, né? Existe a família, os grupos de família que consomem o produto e que têm capacidade de investir. Ela ganha de duas formas, as famílias, né? Ganha pela utilização do produto e ganha pela capacidade de investir. E ninguém investe de bobeira. Grupo investidor, muito menos. Eles analisam profundamente os relatórios das empresas, através dos roadshows, por exemplo. Lá em Florianópolis teve um roadshow há pouco tempo, que apresentou algumas empresas e soluções para grupos de investidores. E era de Madeira, inclusive. Não foi Florianópolis, foi no Rio de Janeiro. Um grupo investidor olhou a empresa e, antes dela apresentar, falou assim: qual é a tua proximidade com a Amazônia? É o cara, proximidade da planta fabril, né? Qual é a tua proximidade da Amazônia? Levantou o grupo lá, perguntou. Aí o cara ficou meio assim: não, minha empresa está aqui, no Mato Grosso. Ah, tá, pode continuar. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Por que ela perguntou isso para a empresa de Madeira? Cheguei lá no final da palestra e falei: vem cá, qual foi a tua... Por que tu perguntou isso? Ela: não, a gente faz essas perguntas para poder seguir o processo de investimento e não sair da sala, porque se a empresa, o Grupo Fabril, estiver muito próximo da Amazônia, a possibilidade de se utilizar madeira nobre, madeira ilegal, né? Nobre não, ilegal, e fazer o procedimento de corte e tudo mais e exportar o tirado, né, é muito mais fácil. Então, quanto mais longe, a logística é mais distante. O cara falou isso para mim. Aí vocês aqui na Madeira que vão dizer que sim ou que não. É mais ou menos isso? Então, pronto. O cara não estava de tudo errado. Mas levantou essa questão, tá? Tu vê, ele não estava preocupado no investimento, não estava preocupado no que o cara estava apresentando. Ele estava preocupado com a logística do negócio. Se estivesse muito perto de centros de exploração de madeira nobre, que porventura pudesse ser legal, ele já tirava a mão do negócio. Não é fácil fazer isso não, tá? É meio complexo. Parte verde, né? O que acontece se você não trabalhar e fazer lavagem verde, né, pessoal? Primeiro, incoerência é o que a sociedade demanda por práticas enganosas. Justamente, né? Se você engana a sociedade, você está lascado. Se você diz que no relatório de sustentabilidade você tem lastro financeiro e não pratica uma política de investimento social privado da forma que deve ser aplicada mediante a assinatura do proprietário, a tua empresa morreu, porque ela nunca vai conseguir um investimento de novo favorável. Nunca. E vai ficar manchada no mercado. Aumento de risco de crédito, gerando impossibilidade de gerar títulos verdes, né? Naturalmente, né, pessoal? Uma coisa que eu vou falar para vocês, com relação ao crédito ASG do BNDES, você consegue uma fonte de fomento de 20 a 200 milhões. Mas, para isso, você tem que gerar contrapartidas, entre elas a política de investimento social privado, política de responsabilidade socioambiental e o relatório de sustentabilidade. São premissas, sem isso você não consegue entrar para solicitar uma contrapartida financeira. E o risco de crédito deles diminui ao longo do desenvolvimento dos indicadores previstos pelo próprio BNDES. Ou seja, existe um acompanhamento da equipe técnica do BNDES, a fim de apresentar que a empresa está incorrendo dentro dos indicadores propostos e o risco de crédito desce.
naturalmente o custo de capital desce também. Certo? Isso o BNDES, pessoal, é uma fonte que é fácil de conseguir dinheiro, tá? Não é difícil. Precisa simplesmente apresentar resultados. Predisposição a multas, baixa credibilidade de mercado, né? Então, assim, para fazer greenwashing é fácil, para se livrar dele é difícil. E, normalmente, a empresa vai por buraco por conta disso, tá? Então, brincar com a ESG, pode brincar, pode fazer acontecer, pode emitir um relatório de sustentabilidade, eu garanto. Nós garantimos do Senai, né? Que a gente vai ter lá a chancela do Senai, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Mas não incorram o risco de enganar a sociedade por práticas que não estão sendo executadas mediante o que vocês apresentaram para ela, como evidência. Aí danou-se, aí é perdição. Principalmente para quem exporta. Para quem exporta ainda tem um segundo porém, né? Vocês devem ser, para quem exporta, tá? As empresas que estão aqui e exportam, vocês devem ser diligenciados pela cadeia produtiva, né? Então, naturalmente, deve chegar alguns relatórios para vocês preencherem quanto a práticas sociais, quanto às práticas de idoneidade, transparência. As empresas que fazem práticas de licitações públicas, né? Saiu 8666, entrou agora a 14133, que, inclusive, a 14133, vocês não pararam para analisar ainda, solicita que as empresas que fazem licitação acima de um determinado preço sejam compulsoriamente inseridas para desenvolver um sistema de gestão de compliance, que é uma prática de governança dentro do ESG. Então, está tudo se fechando, sabe? Se você não se cuidar, você está fora rapidinho do mercado. Por conta dessas exigências que organismos de fora fazem, tá? E predisposição a multas, né? Chegou uma vez lá uma empresa para a gente, lá no ST, lá em Itajaí, assim, com a cabeça baixa. Fui multado. Eu falei, pô, tu foi multado no quê? Chegou para mim, né, o caso dela. Fui multado porque eu não tenho a disposição de bandeiras das green red, das red flags, yellow flags e green flags no meu processo de diligência. Por conta disso, aconteceu um problema interno, onde nós não conseguimos ler a nossa cadeia de fornecedores, e o fornecedor ele fez um acordo público numa prefeitura, gerou um ato de corrupção e a gente foi arrolado no processo, porque ele estava usando o nosso nome. Existe pela 2846 a lei de responsabilidade objetiva e o meu nome foi arrolado, foi colocado no processo. E eu tenho que resolver isso. Aí a gente fez a proposta, tudo mais, encaminhou, mas existe essa possibilidade das empresas já chegarem com o joelho ralado, por conta de uma disposição desfavorável para a empresa, de um agente público, né, de uma procuradoria, alguma coisa, e ela chega para a gente para poder resolver esse problema. Tá? Então, pessoal, tomem cuidado com isso. Tá? Não acaba por aqui. Aliás, nenhum assunto de ESG é esgotante por natureza. Tá? Eu posso falar para um monte de coisa para vocês, eu não vou conseguir esgotar os assuntos sociais e ambientais, porque é uma pauta de compromisso. Apareceu esse ano a ISO 2030, que ainda é uma diretriz mais ou menos trabalhada em cima de ESG. Dificilmente vai virar requisito. E essa 2030, que é a nova ISO, que, aliás, nós fizemos parte da consulta pública ano passado, é uma junção de várias, da 27, 37, 26, 8, 9, 14, 28. Fizeram a junção, desenvolveram necessidades para serem cumpridas no relatório, nas premissas do desenvolvimento do PDCA da ISO 2030, mas nada escapole o que já está sendo preenchido e calculado e trabalhado pelas empresas. Tá? Pessoal, conforme eu falei para vocês, né? Greenwashing, né? Não adianta colocar uma empresa que diz que lá no selo dela é 100% natural se não existe comprovação. Isso pode configurar greenwashing. Não adianta você querer embalar um produto de verde e dizer que o papel da embalagem é reciclável, que você não é sustentável por isso. A gente tem processos que devem ser incorridos em toda a cadeia produtiva. Tá? E também coisas que já existem. Né? Então não adianta falar que o produto não contém CFC. Isso é normativo, não adianta falar, não precisa falar mais isso. Foi já uma época, né? Agora não é mais. Então não necessita fazer isso, porque isso incorre na possibilidade de se entender que é um greenwashing. E está um monte de gente louco para ganhar dinheiro com isso. Então não façam. Não mexam onde vocês não conhecem. Se vocês tiverem certeza do que estão fazendo, evidenciem o dado. Beleza? Muito bem, pessoal. Lá no Instituto, queria falar um pouquinho para vocês em que a gente recebe lá, para ver se alguma coisa encaixa nas empresas de vocês. Tá legal?
Primeiro, a empresa quer entrar na onda verde, eles chamam de onda verde, né? Como se a onda fosse acabar na praia, mas não vai. Mas não sei por onde começar. Eu quero praticar os conceitos ESG, tá, pessoal? Mas eu não sei como é que faz. Me explica. Beleza, a gente explica. Também, quero financiamentos, porém não possuo as premissas. O pessoal procura lá o BNDES para poder fazer a aquisição de painéis solares para diminuir a conta de luz, né? Pô, tem 200 milhões lá disponíveis, né? O teto de gasto, o teto da fonte de fomento. Mas eu não tenho as premissas. Como é que eu faço para desenvolver uma política de investimento social? A gente tem que trabalhar os conceitos dentro de governança, transversalizando para ambiental. Mas aí é a questão de desenvolvimento local lá, com a equipe de consultoria, tá? Outra coisa que acontece muito, tem várias práticas. Eu trabalho com relação às premissas da 14.001, conheço a realidade do meu entorno da empresa, faço projetos sociais e tudo mais, mas eu não sei como apresentar isso para a sociedade. Não sei como ganhar dinheiro com isso. Eu faço de benesse, de benevolência, mas eu não sei como é que eu ganho dinheiro com isso. Como é que eu faço para fazer isso? Foi daí, inclusive, de uma empresa que chegou lá para a gente, que a gente pensou e falou assim, pô, a gente tem que padronizar um relatório de sustentabilidade para as empresas. E assim a gente está trabalhando hoje. De acordo com o desenvolvimento da consultoria, a gente faz lá o processo de desenvolvimento do relatório, atesta as implementações e faz a leitura dos futuros relatórios através do desenvolvimento de maturidade das empresas, mediante a leitura do diagnóstico do ISE B3. André, eu não quero estar na Faria... Já teve uma empresa que falou isso para mim. Mas, André, eu não quero o ISE B3, eu não quero estar na Faria Lima, eu não quero fazer parte de bolsa, nem nada disso. Aí eu falo o seguinte, meu amigo, a sociedade, os shareholders, os stakeholders, os acionistas, né? As partes interessadas, a sociedade em geral, ela precisa entender que a empresa pratica conceitos que são premissas de mercado. Não é que a gente vai trabalhar requisitos do ISE B3, que a gente vai fazer uma IPO, uma abertura de capital, uma oferta pública de ações, uma oferta pública inicial na Bolsa. Mas a gente vai pavimentar todos os conceitos de mercado para que um dia, caso a empresa queira fazer isso, ela já está com a estrada construída. Não vou inventar história, não vou inventar roda. Está lá, está no papel. O questionário existe, está lá na Bolsa. Vamos trabalhar em cima dele. Agora, necessita de competência para que a gente possa evoluir os assuntos presentes no material, a fim de desenvolver de forma condizente, respondendo à necessidade e gerando musculatura para a empresa para ela poder apresentar para a sociedade uma coisa que preste, para não ser uma coisa meia boca, chinelos, meia sola, né? Não, a gente vai fazer uma coisa que seja direita. E aí inclui, dentro do relatório de sustentabilidade, onde a gente trabalha lá os resultados, as práticas das iniciativas de reporte global, da Global Report Initiative, né, que trabalha muito com relação às empresas que exportam, e também em cima do Pacto da ONU, dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Poderíamos trabalhar em cima do SASB, do PRI? Poderíamos. Se a empresa tem conhecimento e quer trabalhar em cima de indicadores de contabilidade, a gente faz, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro trabalhar em cima do ISE, porque é uma prática de mercado, está na Bolsa. Tem 30 empresas listadas até mês passado, agora tem 29. Qual foi que caiu? Americanas, caiu. Aí você pensa, Americanas cai porque não tem prática social? Tem. A Americanas cai porque não tem prática ambiental? Tem também. Ela caiu por quê? Porque ela não soube trabalhar os acionistas minoritários, não soube trabalhar políticas de tag-along. Aí, por conta disso, os caras que tinham ação, dos que levantaram aqui a mão, algum de vocês podia levantar e falar, não, aplico na AMI, na americana lá. Perdi todo o meu dinheiro. Eu não tive lastro, não tive segurança para dizer que eu tive uma reunião com os grupos para poder salvaguardar o que eu investi enquanto pequeno, porque eu tenho uma política específica na Americanas. Não tinha. E eles perderam na listagem da ISE B3, caíram. Tá? Estou sendo pressionado pelo meu cliente a apresentar evidências de projetos sociais e ambientais, caso faça parte de uma cadeia de fornecimento. Quero aplicar governança, mas não sei como implantar. E governança é uma coisa crítica, tá? É um instrumento catalisador da parte E e S do ESG. Pode ser feito em empresa familiar? Pode, desde que ela se comprometa em pouco tempo em desenvolver um organograma funcional com designação de cargos e funções para os demais cargos da empresa, para não ficar tudo numa cabeça só.
Governança serve para isso. Disseminar, abrir resultados, dividir através de práticas, né, de sucessão e tudo mais. Lá na FESC tem um evento, um curso lá que se faz de sucessão, que naturalmente eles trabalham com o eixo de governança corporativa. Eu sei disso porque a delegada regional de governança, a Leia, está lá fazendo parte do grupo, né? Ela é do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança. Então, governança é um instrumento fundamental para que se façam os cruzamentos de dados com comitês, né? O comitê de administração, o comitê de compliance e risco, o comitê de ética, tudo mais, tá? Então, tudo isso é uma governança da empresa que tem que ser desenvolvida. Quero aumentar a participação societária também, mas não sou atrativo em termos ESG, nesses roadshows que apresentam, né? Uma das etapas é apresentar conceitos ESG que está sendo trabalhado na empresa. E foi multado, da forma que eu falei para vocês anteriormente. Tá bom? Eu estou falando muito rápido, pessoal. Eu não posso perder muito, porque senão eu vou perder minha hora aqui. Objetivos do nosso programa, tá? O que a gente faz para atender essas necessidades? Implantar boas práticas do mercado ESG, atender os requisitos certificáveis dos pilares, né, que a gente faz lá no nosso diagnóstico, desenvolver indicadores para o monitoramento das práticas e também monitorar esses indicadores lá do ISE B3. Tá? Então, tudo está relacionado na nossa consultoria do Senai em cima do ISE. Não tiramos nada disso. E todo mundo pode tirar. Aliás, é um trabalho que me deixa, o pessoal lá do ST me deixa louco, né? Porque eu dou o ouro ao bandido. O diagnóstico está lá, no site da Bolsa. É só pegar e praticar. Só que não é tão simples assim, porque precisa de uma pessoa que tenha competência. No nosso grupo, a gente tem eu, economista, um administrador, um engenheiro mecânico, um engenheiro de produção, uma advogada. Não é tão simples fazer. Mas a gente gera um relatório muito interessante para as empresas e as que estão trabalhando conosco já estão tendo resultados interessantes. Tá? Comunicar ao mercado melhores práticas com evidências, chancelado pelo Senai, e é o nosso objetivo. Tá bom? Benefícios, né? Passa rapidamente, né? Apresentação de práticas atreladas ao que o mercado quer escutar, divulgação de resultados no direito social e ambiental com evidências, implantação de governança ativa, mensuração de resultados de fácil acompanhamento, criação de interesse por investidores, desenvolvimento social e ambiental do entorno, construção de premissas compulsórias para aquisição de fontes de financiamento. Afinal de contas, a gente trabalha em cima do que as fontes pedem, né? Então, o BNDES pede lá um relatório sustentabilidade, uma política de RSA, de responsabilidade socioambiental, a gente faz. Pede uma política de investimento ambiental, a gente faz também. Social, a mesma coisa. Por aí vai. Diminuição do risco de crédito e imagem reputacional. Tá? Parece que é uma maravilha, né, pessoal? Mas é um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de muito apoio da alta direção das empresas para que tudo isso saia do papel e que eles fortaleçam sempre, através de mandato e comprometimento das equipes, para que eles possam desenvolver isso a contento. Tá? É um trabalho paulatino, qualquer consultoria faz a mesma coisa. Pode ser do lado do Falcone, pode ser da KPMG, todos eles vão seguir o mesmo processo. Tá? É um trabalho paulatino, intermitente, dolorido de início, mas depois a gente casa, entendeu? E esse casamento dura anos, né? Porque a gente tem que fazer o desenvolvimento das atividades nas empresas de uma forma que haja resultado. Então, a gente passa a ser parceiro de negócio. Tá? Algumas informações relevantes aí para vocês, tá? Com relação ao ISE B3. Desde 2005 a Natura está listada. Graças a Deus eu nem mexi nesse slide, podia botar Americanas aqui também, né? Desde 2005 a Natura, CPFL de 2021 a 22, Renner desde 2015, né? Vejam uma coisa que é muito interessante com relação a isso, pessoal. O valor das ações dessas empresas, tá? A Natura amarelinha, a CPFL verde, Renner vermelha. Todas elas tiveram aumentos substanciais no valor das suas ações, tá? Principalmente porque elas estavam listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial. E esse índice, pessoal, é uma realidade que eu peguei só um recorte dele aqui, né? O bench dele é o próprio Ibovespa, o índice Ibovespa, tá? Ele está sempre flutuando 4 pontos percentuais acima do Ibovespa desde 2009. Então, a empresa que está listada nisso e segue os padrões de sustentabilidade, segue os padrões do que está previsto nos pilares ESG, eles ganham muito dinheiro em cima disso. Basta fazer o negócio certo. E implementar de forma correta também. Aqui, ó. Eu gosto da parte de economia, porque assim a gente faz a apresentação e é preto no branco, não existe cinza. Está aqui, ó. É um caminho certo a seguir, pessoal. Só precisa ter vontade de fazer.
precisa quebrar a cultura organizacional para que haja o cumprimento da parte social e ambiental a contento e entreguem para a sociedade relatórios interessantes, que sejam palpáveis, sejam tangíveis, para o investidor chegar, eu quero investir na tua empresa porque eu confio no teu relatório. E, naturalmente, o relatório sai no nosso nome, né? Então, a gente tem a força do negócio para poder fazer o negócio rodar. Vocês entenderam? É assim que a gente está trabalhando, tá? Então, aí vale mais uma parte, só para conhecimento, tá? Essa mandala que a gente desenvolveu aqui é par e passo das atividades do Easy B3. E é tudo que a gente entrega, que está aqui, ó, no papelzinho de vocês, tá? A parte de governança ambiental e social são as entregas que a gente faz dentro da consultoria. E atende 100% das atividades previstas na Bolsa. Por quê? Tem empresa que já nos procurou falando assim, em 1 ano eu quero abrir capital. O cara era meio agressivo. Em 1 ano eu quero abrir capital na Bolsa já utilizando a IPO para poder fazer a alavancagem em cima do Easy. Falei, ok, em 1 ano. Vou ter que morar na empresa, né? Porque para fazer o pleito de apresentação de uma empresa no Easy B3, você precisa atender no mínimo 70% dos requisitos, e são 400 requisitos. Não é pouca coisa. Vamos trabalhar. Está afim? Estamos. Demorou 1 semana o está afim. Eu fui lá, o cara, não posso. Falei, amigo, não tem como. Tu quer trabalhar assim 1 ano, na primeira reunião tu já disse que não pode? Não vou botar meu nome nisso. Aí já tiramos. A gente é meio desculpa o termo, tá? Mas a gente é meio babaca na história, na verdade. Às vezes, não vamos fazer porque não vai acontecer, não vai funcionar com a empresa, porque eles não estão apoiando a atividade que a gente está desenvolvendo com vocês. Tá? Então, tem que ter várias mãos trabalhando nesse processo, pessoal. Então, ali a gente tem, ó, dentro da parte social, a gente tem o capital social e o capital humano, como entregas principais dos requisitos aqui que são apresentados no nosso instituto, a parte de modelos de negócio e inovação, a parte de governança corporativa e alta gestão e a parte do meio ambiente, como entregas principais das nossas atividades de desenvolvimento. Tá? Esse diagnóstico que vocês estão preenchendo já é a primeira parte, que a gente está cedendo para vocês de forma totalmente gratuita, para a gente poder se conhecer. Caso haja necessidade, vocês façam esse preenchimento, vai cair na gente. O Evandro vai poder fazer a leitura desse material e nos enviar para poder fazer as estimativas, né, de como trabalhar com vocês. Até o momento da estimativa, a gente não cobra nada, até para vocês poderem entender. Tá? Só peço para o pessoal da Temasa não preencher. Tá? Já falou para eles agora? Porque amanhã a gente vai estar lá, eu vou fazer esse preenchimento com vocês. Tá? Aí levanta a não conformidade, faz o desenvolvimento de plano de ação, desenvolve o monitoramento das implementações. Tá? Então, assim, qual é a nossa cereja do bolo? Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz com a minha filha, né? Falei, filha, o meu material é muito engenheirado, muito pesado, né? Faz alguma coisa bonitinha aí para dar um grau no negócio. Ela me fez esse loginho aí. Ela é legal, gente boa, de vez em quando, é legal. Qual é o conteúdo do relatório, pessoal? Primeiro, organograma. Segundo, sobre o relatório, para quem ele se destina. Terceiro, referência ao contexto econômico-financeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente com vocês. Histórico da empresa, matriz de materialidade, que é a matriz do que os stakeholders esperam receber da organização, desempenho através dos indicadores estratégicos, maturidade da governança, a parte de integridade, né, o compliance, conduta ética, integridade, processos e procedimentos correlatos, a parte de integridade, de compliance, então a gente trabalha riscos, controles internos, auditoria, ouvidoria, a parte do desenvolvimento da due diligence de integridade, que faz parte da empresa, que você vai oferecer para os seus fornecedores. Afinal de contas, isso é uma questão crítica, tá? Se o teu fornecedor fizer alguma besteira no teu nome, você responde objetivamente pela empresa. Então, a gente tem que ter muito cuidado para quem fornece material para a gente. Isso está em lei, Lei 12.846, que é a Lei de Anticorrupção, principalmente quando você faz contatos com o serviço público direto. Tá? Você tem que tomar muito cuidado, pessoal. Outra coisa que é fundamental, e lá a gente coloca na parte de governança, ambiência competitiva, de respeito à regulação de atividades econômicas e financeiras. Está previsto em lei também e gera multa. E não é uma multa pequena, não. Então, formação de preço, trust, holding e tudo mais, a gente faz controles internos para poder gerenciar esse trabalho da melhor forma possível. Tá? Através de políticas e procedimentos. Relacionamento com terceiros, o sumário do GRI e ODS, né, as iniciativas de reporte global e os objetivos de desenvolvimento sustentável, vinculados a todas as atividades do programa, para que a gente possa ter uma leitura de um dicionário, né, para o investidor ver, tipo, não, o cara está entendendo do GRI 5 a 7 nessa etapa aqui. Vamos analisar mais criteriosamente, porque isso nos afeta. E assim vai. E a asseguração,
Opa, foi mal. A asseguração lá do Senai, né? Então, o que acontece? Esse papo de asseguração aqui é o seguinte, a gente não pode auditar a empresa porque a gente está produzindo o relatório. Então, o que a gente faz? A gente, dentro das nossas competências enquanto profissionais, a gente faz anotações de responsabilidade técnica na parte econômica, na parte ambiental, jurídica e de engenharia, de acordo com o desenvolvimento do relatório. E anexamos isso junto com a chancela do Senai, como se fosse um endosso ao documento que a gente está produzindo. Exceto isso aqui, ó. Opa, foi mal, passou de novo, né? Desculpa. Essa referência aqui ao contexto econômico-financeiro. Por quê? Eu não posso produzir um documento ao qual eu vou auditar nos relatórios de contas contábeis. Então, a gente tem um parceiro que desenvolve essa parte aqui, que é o contexto econômico-financeiro. Tá? Que pode ser trabalhado muito bem, para quem não sei se tem algum contador aqui na sala, né? Tudo que está desenvolvido aqui eu entrego para o contador, ele faz esse desenvolvimento, assina fora do Senai e entrega e comporta o relatório dele dentro do relatório de sustentabilidade, para que dê lastro, principalmente, a isso aqui, pessoal. Ó. Lastro, principalmente, a isso aqui. Ó. As políticas de responsabilidade socioambiental e a política de investimento social, né? Onde a gente vai estar previsto lá os projetos sociais e ambientais na empresa. Ou seja, se vocês prometerem no relatório de sustentabilidade que vão entregar algum projeto social, a primeira coisa que o investidor faz é ele ver se você tem saúde financeira para tanto. E, para isso, precisa um relatório lá, ao contexto econômico e financeiro da organização. Para entender onde cabe a conta contábil, onde vai ser feito esse investimento, entender que existe dinheiro para isso, mediante a assinatura de um contador. É por isso que a gente faz esse processo em 4 mãos. Legal? Não vou passar isso aqui agora para vocês, que é o relatório, né? Mas depois o Evandro aí eu vou deixar. Tu tem a apresentação, não tem? Tu tem. Então, caso queiram, né? Fiquem à vontade aí, o Tancone passa a apresentação para vocês, tá? Bom, pessoal, aqui rapidamente, faltam 3 slides para eu acabar, tá? Eu acabo 5h15 certinho. Tem um roadmap do produto, só para vocês conhecerem como é que a gente faz a consultoria, né? Primeiro, a gente faz a sensibilização em contexto, entende a cultura com o C-Level, né, o grupo de gestores, entende se tem conselho de governança, entende o contexto da linha de negócio. Depois disso, a gente faz a maturidade, que é a verificação da musculatura da organização, mediante a leitura do diagnóstico completo do EASY. Trabalhamos as premissas, né, com relação à estratégia, matriz de riscos, que a gente tem que ter como se fossem instrumentos basilares para poder construir o programa de forma integral. Na sequência, a gente desenvolve as atitudes, que são os planos de ação mediante as não conformidades e oportunidades de melhoria do diagnóstico. Desenvolvemos esse monitoramento das atitudes, implementamos o que está sendo previsto de implementar e, no final das contas, a gente apresenta para a sociedade através do relatório de sustentabilidade, que é a nossa cereja do bolo. Então, esse é os 6 passos da nossa consultoria. Tá? Estamos aplicando isso em várias consultorias aqui em Santa Catarina e no Brasil também. E está funcionando muito bem, pessoal. Está tendo um nível de aceitabilidade bem grande. Tá? Muito bem. Aqui, acho que são alguns cases, né, que eu vou apresentar para vocês. Então, a gente trabalha aqui, nesse caso, é um selo do Proética, que é específico para algumas empresas. Desenvolvemos o diagnóstico. Dali, a gente faz um programinha para poder fazer a avaliação da maturidade. Né? Então, vocês veem aqui, ó, no início do projeto, estava tudo sangrando, né? No final, olha como é que ficou. Essa empresa tinha que atender 70% de qualidade para poder atender um Proética. Aqui, para vocês, não indicaria Proética, indicaria o mais integridade para o setor de agricultura. Tá? Porque aí a gente consegue identificar fatores do GHG, consegue favorecer a aquisição de crédito de carbono, porque são florestas e tudo mais, né? Enfim, floresta, madeira, né? Então, dá para fazer um trabalho bem legal com relação a isso. Aqui são alguns resultados. Então, lá, por exemplo, a gente trabalhou com o pessoal de Natal, a gente conseguiu alguns selos com eles. E, finalmente, terminando, o que mais? Isso aqui é interessante, pessoal. Só para vocês terem noção de onde a gente chega, onde a gente alcança, né? Lá no Amapá, existe um local... Amapá, a capital do Amapá é Macapá, né? Macapá tem 2 projetos que a gente está atendendo lá. Um deles é o Ideias, que é uma parceria público-privada para poder atender comunidades indígenas e quilombolas do interior do Amapá, e outra é no projeto Bailique, que é um projeto de dessalinização de algumas ilhas que existem já chegando ao oceano, né,
no desembocar do Rio Amazonas. Tá? Então, a gente faz 2 atendimentos específicos lá, atendendo comunidades carentes. Tá? E aí a gente envolveu vários institutos. Né? Então, tem o pessoal de Pernambuco para desenvolver a parte de TIC, tem o pessoal de Energias Renováveis do Rio Grande do Norte, tem o pessoal de Química Verde do Rio, tem o pessoal de RSA da Firjan e temos nós aqui da Logística de Produção, trabalhando práticas de governança, principalmente. Tá? Então, assim, pessoal, a gente não atende só empresas de pequeno, médio e grande porte, não. A gente atende comunidades também. E lá o pessoal é extremamente carente, muito carente. Né? Então, assim, não nos atentamos simplesmente para atender as indústrias, mas a nossa principal foco é a indústria. Tá? E, pessoal, é lógico, né, que das indústrias sempre a gente vai prevalecer, preconizar o desenvolvimento local. Então, o nosso foco é desenvolver a indústria catarinense. Né? E, pessoal, eu não falo isso assim para ganhar louros, não, sabe? Mas a gente tem um programa muito legal, muito forte, muito interessante, muito robusto. Temos trabalhado esse programa mais ou menos há uns 5 anos já. Eu entrei na federação, conforme eu falei para vocês, e de cara eu já comecei a trabalhar gerenciamento de riscos nas federações. Aqui na FIESC não foi exceção. A gente começou a trabalhar várias federações no Brasil inteiro. Tá? Depois disso, já entramos na parte de compliance. Atendemos compliance nas federações também. Então, a gente ganhou uma robustez grande, trabalhando em grandes empresas. E começamos a praticar esses conceitos em ESG para empresas locais. Que, naturalmente, dependendo do seu grau de desenvolvimento econômico-financeiro, pode ser uma EPP que a gente atende. Ah, André, mas esse programa ESG não é para mim, minha empresa fatura só poucos milhões. Não tem problema, pessoal. A gente consegue atender. ESG não é limitante a empresas de grande porte. Ela pode ser atendida até em MEI, até em microempreendedor individual, a gente consegue desenvolver projetos. Então, não se acanhem em tentar fazer parte disso, desse processo. Porque eu estou falando isso, se eu tivesse falado isso para o dono da Kodak há um tempo lá atrás, hoje, de repente, a gente podia ter celular da Kodak. Né? Então, pensem assim positivamente, tá? Fiquem à vontade totalmente para poder entrar em contato comigo. Eu estou terminando aqui. Fiquem totalmente à vontade para entrar em contato comigo. Fiquem totalmente à vontade de entrar em contato com o Evandro, o Daniel, o seu Tessen, para que a gente possa evoluir com vocês e reforçar, né, as palavras do início aí do nosso vice-presidente. Estamos juntos. Né? A gente tem que abraçar a causa em todos nós. E nós somos o braço operacional desse material todo. Tá legal? Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção de vocês. Fico à disposição e um abraço. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Daniel. Então, agora, conforme conversamos, muito obrigado aí, André. Vai ter um espaço aí para perguntas, né, para interação, por isso que a gente... Era o desafio do tempo, né, André? O André falava para mim do desafio do tempo, porque a gente sempre faz questão de deixar um espaço no final para interação. Só esqueci de comentar antes, vocês viram que tem a câmera aqui, e também a utilização do microfone, é porque em virtude de atuarmos aí nas 24 cidades, a gente transmite via nosso canal do YouTube para todas as cidades, então vai ficar lá gravado também. Eu vi que algumas pessoas estavam tirando foto de alguns slides, está lá no nosso canal do YouTube, toda a apresentação, e a gente também vai enviar a apresentação aí para todos vocês que o André fez, aí, todas as pessoas que assinaram a lista de presença. Pode ser? Então a gente abre aí para perguntas, fiquem bem à vontade. Só vou pedir que... Ó, já tem uma lá. Vamos lá. Se consegue usar o microfone só por causa do YouTube ali, pode ser? Boa tarde, André. Oi. Obrigada pela explanação e o programa também. Eu fico bem feliz de ver o tema chegando aqui na região. Trabalho na Guararapes, sou coordenadora de ESG. E eu queria entender um pouco de você, da sua experiência. Né? Você falou, trouxe uma comparação com a Kodak. Né? A gente, fazendo uma analogia com a questão de inovação, e olhando para mudanças climáticas, que é a principal tema de ESG no mundo hoje, como que você vê, e até, não sei se você tiver alguma experiência para compartilhar com a gente, de cliente, isso sendo trabalhado no meio corporativo, na indústria, indo além da pauta ambiental? Obrigada. Certo. Teu nome, desculpa? Desculpa, Líria. Lília.
Isso, obrigada. Então, Lilian, a gente tem trabalhado na parte ambiental com o Instituto de Blumenau, tá? O Instituto Senai de Tecnologia em Ambiental. Como é que a gente faz esse trabalho? A gente faz uma transversalização com a ISO 14001 para desenvolver a parte de gestão mediante governança. A parte de operacionalização de resultados, que fica ali ó, com relação a impacto, gerenciamento de energia, qualidade do ar, gestão de resíduos e gestão de águas efluentes, a gente desenvolve de acordo com a operação do negócio que a gente vê a necessidade de desenvolver. Por exemplo, eu sei que aqui tem uma empresa de plásticos, não tem? Quem é? Vocês. A gente está trabalhando com a Implac, lá em Biguaçu. E a gente vê que a necessidade deles é muito por conta de rotulagem, e rotulagem é uma das entradas ambientais. Tá? Então, dependendo de como... Já levantando um case para vocês, tá? Dependendo de como esteja o nível de maturidade da organização em assuntos específicos na pauta ESG, e você levantou muito bem que a pauta principal hoje com relação a ESG é a parte ambiental, em detrimento, e eu fico muito penalizado com isso, até a parte de inclusão, diversidade e equidade na parte social, mas é um assunto muito interessante na parte ambiental. Lá eles têm uma situação complexa com relação à rotulagem. Então, a gente está desenvolvendo, de acordo com o relatório de sustentabilidade, ações específicas para responder à necessidade deles e pavimentar o caminho deles com relação a ESG. Tá? Vale a pena a tua pergunta, Lilian, por quê? Olha só, o que a gente faz? Isso é uma coisa bem interessante. Nós desenvolvemos um pavimento na consultoria. Como a empresa quer andar nesse pavimento, é responsabilidade do board, do dono da empresa. Se ele quiser andar de patinete, ele anda. Se ele quiser andar de Ferrari, ele anda também. Mas a gente desenvolve um pavimento. E a nossa função é essa, esclarecer o caminho. Tá? E na questão ambiental, conforme eu te falei, né, depende muito do nível de musculatura da empresa e onde ela quer atender os objetivos de desenvolvimento previstos no Índice de Sustentabilidade Empresarial. Ok? Boa tarde, André. Aqui também é o André. Oi, André também? Também, somos xará. No Xará. Então, sou da indústria, né, da ADAME, trabalhamos na gestão da qualidade e estamos começando um movimento para o ESG. Né? Legal. E também indo para as normativas da ISO 14045. Perfeito. Uma dúvida que nós temos assim, em relação ao relatório de sustentabilidade. Existe um padrão mínimo que é aceito para o mercado hoje? Existe um padrão mínimo, tá? Onde contemple todos os dados previstos nos indicadores conforme eu mostrei para vocês. Então, necessariamente, a gente tem que ter blocos para poder apresentar as soluções. Dependendo do nível de maturidade da empresa, de novo, automaticamente ela vai dar ênfase no que ela faz. Se, por exemplo, eu entendo que a empresa tem foco e o fulcro da empresa é na parte social, através do desenvolvimento do entorno da indústria, né? Nós vamos dar força a isso no relatório. Então, a gente tem que apresentar as melhores práticas da parte social, ambiental e de governança. Mas tem que ter evidências. Então, a função principal do relatório de sustentabilidade não é apresentar um mundo, mas se aprofundar nele. Eu brinco muito com relação a isso pelo quê? Tem empresa que apresenta um relatório de sustentabilidade que parece um oceano gigante, mas a profundidade de um pires. O que a gente preconiza? Que exista a amplitude de um pires, mas a profundidade de um oceano. Então, a gente chega no ODS... Cadê a do RH? Teve que sair? Lá no ODS, por exemplo. O ODS, pessoal, são 17 indicadores. Cada indicador tem um monte, 17 objetivos. Cada objetivo tem um monte de indicadores. Se nós formos trabalhar os 17 ODS, meu amigo, a gente vai ter que ter uma estrutura do tamanho do Senai só de painel para poder cuidar de indicador. Não é o caso. Então, quer dizer, você já nota na intenção da empresa de produzir o seu relatório por mão própria até onde ela chega na malícia. E a gente tem que fazer os cuidados para poder tirar. Existe sim um padrão, mas pode ser de acordo com o desenvolvimento da empresa, de tal forma que ela apresente evidências do que ela está representando para a sociedade. Obrigado pela pergunta, André. André, aqui é o Jorge também da empresa Dani, mais uma pergunta ali. Hoje, as empresas atendendo os indicadores previstos, né? Qual o percentual de diminuição de risco de crédito das fontes financiadoras? Tá, legal. Vou dar um exemplo do BNDES para ti, tá? O BNDES ele tem um retorno sobre o seu investimento do BNDES que, por abertura do processo do crédito ASG, ela tem um inicial de 1,5%. Mas é um
uma base, ela vai subindo de acordo com o nível de cumprimento da empresa. Se a empresa conseguir cumprir os que está previsto lá nos indicadores do BNDES como premissas de negócio, esse índice desce a 1,1%. Tá? Então, ele reduz bastante o retorno do BNDES com relação aos juros aplicados sobre o investimento feito. Isso tem uma redução bem significativa, né? Porque pensa, são 200 milhões que a gente consegue pegar por eles lá de empréstimo. Obrigado pela pergunta. Colegas, mais alguém? André, oi? Vamos fazer o trio, né? Que eu sou o André também. Então, Outro André? Temos um trio musical. Tá virando a máfia, hein? Então, eu trabalho na Manos Implementos, a gente trabalha com implementos florestais, né? Para transporte de madeiras. E a pergunta nessa questão ambiental impacta na questão, por exemplo, de licença ambiental junto aos órgãos competentes, tipo o IMA. Né? E a gente enfrenta hoje uma dificuldade bastante grande aí nesses quesitos e a demora de processos. Se isso facilita, tem outra abertura, como é que funciona essa questão junto a esses órgãos normativos? André, o IMA, ele não segue os requisitos, ele segue os requisitos porque os requisitos são genéricos, né, com relação ao ISE B3. Mas, naturalmente, você tendo uma 14.000 já funciona bastante, né? Uma certificação na 14.001, você tem uma evolução bem grande dos requisitos que são solicitados pelo próprio IMA. Né? E com relação ao que tu falou depois, foi o impacto ambiental, né? Foi? Então, naturalmente, quando você tem uma 14.000, uma gestão ambiental, uma certificação, você automaticamente tem que apresentar as implementações. Então, automaticamente, você ganha respaldo com relação às atividades do IMA. Tá? Mas a correlação disso direta, conforme eu te falei, eu trabalho mais com governança, né? Teria que ser feito para a Parali. Você pergunta lá para o pessoal do ST ambiental. Mas eu acredito que sim, cara. A gente tem uma evolução bem grande, desenvolvendo características específicas das perguntas que tem no ambiental. Eu te faço um desafio. Me passa teu e-mail. Acho que a gente tem, né? Sim. Eu vou passar as perguntas do ambiental para ti, lá do ISE, para tu dar uma analisada. Aí tu me responde se realmente atende às necessidades lá que estão previstas para fazer o avanço dos normativos e políticas mediante IMA. Pode ser? Show. Obrigado. Com certeza temos e-mail, né, André? A empresa é super parceira nossa aqui do CSNA há bastante tempo. Colegas, mais alguém queira aproveitar? Temos mais perguntas? André, acho que é isso. Tem uma mensagem final aí, André? Obrigado. Gratidão interna, gratidão muito grande. Olha, eu não pensei que fosse tão longe, tá? Porque eu vim, parei em Laje, depois ainda subi, eu falei, meu Deus, essa cidade não chega. É mais ou menos assim, né? Aí eu entrei num lugar assim que só tinha mato dos dois lados, falei, de noite, isso aqui deve ser um desespero desse lugar para botar filme de terror, né? Mas que lugar bonito que vocês moram, viu? Pô, isso aqui, acho que quem mora aqui, a qualidade de vida é 10 anos a mais, né? Porque não deve ter muita poluição para cá, né? Coisa boa, né? Eu só fiquei com pena dos bichinhos na estrada, que eu peguei um monte de... Não sei que bicho que era, mas era um bicho peludo lá. Peguei um monte de bichinho morto na estrada. Mas enfim, é por causa do mato, não tem jeito, né? Não tem jeito. Gato-mato. Pessoal, muito obrigado, tá? De coração, foi muito bom conhecer vocês. Espero que a gente possa perdurar esse relacionamento, estreitar os laços aí, tá bom? Muito obrigado. Valeu, André. Valeu, André. Só o André comentou sobre o Evandro. O Evandro, acho que a maioria aqui não conhece. O Evandro é um colega nosso aqui também, da Fiesc. O Evandro, ele trabalha aqui como um facilitador, aqui, um grande agente nosso aqui, das demandas relacionadas aos institutos Senai de Tecnologia. Então, são muitas áreas que a gente atua, né? Hoje a gente falou sobre a agenda ESG, mas são diversas áreas, né, com o intuito aí de apoiar as indústrias aqui da região. Então, o Evandro, ele circula aqui por toda a região. Então, para quem não conhece ainda, o Evandro tem o contato dele, acho que está nas pastas aí, né, Evandro? Qualquer dúvida aí, com o folder do Senai, se vocês observarem alguma oportunidade aí no folder do Senai, dos institutos, entre em contato com o Evandro, né, Evandro, vai até na empresa, né, verificar a demanda, então fiquem bem à vontade para acessá-lo aqui em toda a nossa regional. Mais alguma mensagem, Evandro, que queira aproveitar? Só quero agradecer, eu acho a equipe aqui de Caçador é sempre muito engajada em todos os eventos, e eu sempre falo quando os consultores vêm, que a gente traz eles para cá, eu digo assim, pode ficar tranquilo que
quando o evento é em Caçador, vai ser grande, vai ser bonito, vai ter bastante gente. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, um público altamente qualificado. O cartão está aí. Hoje nós falamos especificamente de ESG, mas o Instituto, que nesse folder azul ele está um pouco mais abrangente, então ele vai englobar os atendimentos ambientais, atendimentos têxteis, diversos atendimentos. Então, demandas específicas para a indústria, independente do setor, nos acione, eu sirvo como uma ponte para facilitar para vocês. Ao invés de vocês terem que falar com 2 ou 3 pessoas, é um alinhamento que nós temos na regional, a gente facilita esse atendimento para vocês. Tá bom? Muito obrigado. E, por fim, eu quero agradecer a todas as pessoas aí que se envolveram, que fizeram o evento acontecer, né? Estou vendo bastante gente aqui do SEDES do Senai. A equipe está aqui porque é um assunto que as indústrias estão falando muito, então a gente está aqui para aprender também. Então, agradeço toda a equipe do SEDES Senai que está aqui, agradeço muito às pessoas que trataram da organização do evento, né? A Suelen liderou aqui o time, o Lucas, enfim, todas as pessoas que se envolveram na organização. Muito obrigado novamente, aí, André, pela presença. E muito, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Conversaremos no mês que vem. Valeu!